todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal para que você possa receber de primeira mão os novos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Queridos amados irmãos, é um estudo preparatório para professores e alunos da Escola Dominical. E você é o nosso convidado a participar todos os domingos pela manhã, de 8 às 10, a Escola Bíblica Dominical. Venha aprender, crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos amados irmãos, nós vamos estudar a lição 11, será dia 13 de março de 2022, com o seguinte tema: Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, amados irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. O pastor, comentarista desse primeiro trimestre de 2022, pastor Douglas Batista. Então, amados irmãos, vamos estudar hoje a lição 11. Você que tem a revista, abra sua revista na lição 11. E você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia, amém? Então, nós vamos estudar hoje Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, nós vamos estudar os dois livros, o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, amados irmãos, o livro de Lucas nós vamos estudar hoje. Você que tem a revista, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Antes de nós lermos esse versículo, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Lucas. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, amados irmãos, hoje nós vamos estudar o livro de Lucas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Lucas, amém? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos livros interessados a um certo Teófilo, embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos seus dois livros. O testemunho único do cristianismo primitivo e das evidências internas indica a autoria Lucas, os dois casos. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Lucas fala sobre Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Então, Lucas, ele escreve esse livro falando sobre a salvação. Nós vemos, amados irmãos, que Lucas também, ele foi médico. Está lá em Colossenses capítulo 4. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui, amados irmãos. Espera, deixa eu ver se é isso mesmo. Colossenses 4, 14. Falei 4 e versículo 4, não, amados irmãos, é versículo 14. Fala o seguinte: saudai-vos, Lucas, o médico amado, e demais. Então, o Lucas, ele era um médico amado. Então, nós vemos que o Lucas escreveu o livro do Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui fala, amados irmãos, o texto bíblico. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, amados irmãos, nós vemos agora, vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, ó, o livro de Atos dos Apóstolos é de igual modo do Evangelho segundo Lucas, endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifica normalmente o autor, o testemunho. Então, aqui fala, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico e fala sobre a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, Atos 2 e 4, que fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a palavra Pentecoste era uma grande festa sagrada no ano judaico. Nós vemos então que depois das festas
da Páscoa, veio o Pentecostes. 50 dias depois começou o Pentecostes. Nós vemos, amados irmãos, que Lucas também, ele não era judeu, ele era gentio. Então, nós vemos aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, fala, estavam cheios todos do Espírito Santo. Nós vemos aqui que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, ali foi revestido. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Então, eles já tinham o Espírito Santo, ali eles foram revestidos de poder, ali na descida do Pentecoste. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, lhe encheu toda a casa que lhe havia sentado. Então, esse vento é o Espírito Santo. A verdade prática diz, a atividade do Espírito Santo, suas aplicações na vida cristã, são um padrão bíblico dotado pelo pentecostal. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele deve estar sempre presente em nossa vida. Então, nós vemos aqui, ó, a introdução fala o seguinte, Lucas, Atos, são 2 volumes de autores do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Então, nós vemos, amados irmãos, que o livro de Atos, o livro de Lucas, ele foi escrito por Lucas e fala sobre Jesus Cristo veio como Salvador. E Lucas também escreveu, ele era gentil. E o Evangelho de Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando, fala sobre a prorrogação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que inaugurou a primeira igreja primitiva. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que fala sobre a história da igreja primitiva. Então, amados irmãos, aqui fala, os relatos são escritos a partir das premissas históricas e teológicas. Então teológico, com a palavra tel é Deus, logia é estudo, então estudo sobre Deus. Registro são do Espírito Santo que repousava em Jesus. Também, então nós vemos, amados irmãos, que o Espírito Santo também desceu sobre a vida de Jesus. Nós vemos que depois que ele saiu da água, veio aquela pomba lá do céu, que a pomba simboliza o Espírito Santo, veio até Jesus, sobre Jesus. Nós vemos que João Batista cumpriu o ID no nosso Deus, e ali ele batizou, ele leu lá, vamos ler lá em Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus, para nós entendermos mais. Mateus 3 fala sobre o batismo de Jesus. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opõe-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça que então lhe permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Então, a pomba, que simboliza o Espírito Santo de Deus, desceu sobre como a pomba e viu sobre ele. E eis que uma voz lhe dizia, esse é meu filho amado, quem lhe comprazo. Então, amados irmãos, nós vemos que depois que ele saiu da água, João Batista cumpriu o que Deus mandou, ele foi para o deserto, ali no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Ali começou o seu ministério. E nós vemos que ele venceu a tentação. Ele venceu através do Espírito Santo que estava na vida dele. Nós vemos que Jesus, ele veio como servo. Nós vemos que ele não foi igual a Deus. Ele veio humilde. Tudo que ele fazia, ele pedia permissão ao Pai. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, que Jesus Cristo ele foi concedido pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos, desde Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permaneceu como modelo para a igreja de Cristo. Então nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele cumpriu aqui o seu ministério, ele iniciou aos 30 e terminou aos 33, e nós vemos que ele teve o assunto ao céu, foi assunto ao céu.
e falou com seu discípulo: não vou deixar vocês órfãos, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Então, veio o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Nós vemos que eles já tinham o Espírito Santo, mas ali, no dia do Pentecostes, no início da igreja primitiva, eles receberam o revestimento de poder. E aqui fala, amados irmãos, primeiro ponto, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida, obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito, do advento do Messias. A ação do Espírito percebia na vida do perseguidor de Cristo. João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais. Aqui, amados irmãos, a Isabel, ela foi concedida pelo Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, aqui nós vemos que Lucas 1, versículo 1, vamos ler aqui, Lucas 1, versículo 13, que fala o seguinte: mas o anjo lhe disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, porás o nome de João. Então nós vemos que, pois o Espírito Santo falou com Zacarias que colocará o nome do seu filho de João. E aqui, amados irmãos, versículo 67. Vamos ler aqui o versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então nós vemos que Zacarias profetizou, e Zacarias, seu pai, profetizou. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho de Lucas fala sobre o Espírito Santo, também fala sobre o ministério de Jesus. E aqui, na confissão original da Maria, nós vemos em Lucas 1:35. Vamos ler aqui Lucas 1:35. E faz o seguinte: respondendo o anjo, lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer se chamar o Filho de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que anunciou o nascimento de Jesus. Nós vemos que Maria, ela concebeu virgem, ela não coabitou com José. Nós vemos, amados irmãos, que ela foi gerada através do Espírito Santo, mesmo virgem, gerou Jesus, Deus gerou Jesus. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E nós vemos que gerou o Filho de Deus, que é Jesus, gerou pelo Espírito Santo. Então, ele se encarnou e veio como homem, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos, amados irmãos, que o Evangelho de Lucas fala também sobre o nascimento do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Lucas fala também sobre a salvação. Jesus veio para salvar a humanidade. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descer o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Então, a pomba simboliza o Espírito Santo. Então, o livro de Lucas fala sobre isso, sobre o simbolismo, a pomba simboliza o Espírito Santo. E uma voz do céu dizia: tu és meu filho amado. O evento da descida do Espírito, a voz edificava como filho de Deus, tinha como propósito marcar. Então aqui, amados irmãos, aqui fala o início do ministério público. Então, o início do ministério de Jesus, ele começou depois que ele saiu da água, foi batizado por Deus e por João Batista, e quando ele saiu da imersão da água, ali a pomba desceu sobre Jesus, e a pomba simboliza o Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, ali confirmou o ministério de Jesus. E quando ele foi ao deserto, tentado pelo diabo, ele venceu todas as tentações. Então, ali num deserto, começou o seu ministério aos 30 anos, e aos 33 ele terminou, depois da sua morte, ele terminou seu ministério, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aqui fala o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas, cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Então, ali começou o ministério de Jesus.
Nós vemos, amados irmãos, que o livro de o livro de Mateus, fala sobre a tentação de Jesus. Nós vemos Mateus 4, 1, a parte A. Quando fala a parte A do versículo, amados. Então, foi conduzido Jesus. Então, ele foi conduzido pelo deserto. Então, nós vemos que ali ele teve fome. Ele, como homem, ele teve fome, teve sede, como nós, seres humanos, temos. Então, Jesus, ele veio como homem. E nós vemos, amados irmãos, que ali começou o ministério de Cristo. Então, ele passou pelas tentações, pelos testes, e ele venceu todos os testes. Ele venceu tudo ali. E nós vemos, amados irmãos, ele foi fiel a todo momento ao seu Pai. E nós vemos, amados irmãos, aqui, nesse período também manteve a comunhão com o Pai, se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Então, amados irmãos, Jesus, ele venceu orando, jejuando, e aqui fala, a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério de Cristo, venceu o diabo, o poder do Espírito Santo e a palavra. Então nós vemos, amados irmãos, que ele venceu através do Espírito Santo, ele venceu pela palavra de Cristo, ele venceu pelo Espírito que estava na vida dele, o Espírito que é o Espírito Santo. E aqui fala, o Espírito Santo e a missão de Cristo vencia a tentação no deserto. Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Após ministrar alguns lugares, dirigiu para Nazaré, na sinagoga. Então, ali começou a sua missão, ele começou a ensinar, começou a pregar. Nós vemos que Jesus, ele já antes do seu ministério, aos 30 anos, aos 12 anos, ele já pregava para os doutores ali na sinagoga, já ensinava com os 12 anos. E aos 30 anos, ele começou ao ministério dele até os 33. E aqui fala, aqui o Senhor declara que a unção do Espírito Santo qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar. Então, nós vemos que Jesus ele veio para essa finalidade. Ele veio para salvar, libertar, curar. Então, Jesus veio, ele salvou, ele curou, ele ressuscitou os mortos. Nós vemos que quando ele ressuscitou Lázaro ao quarto dia, nós vemos que ele pediu permissão primeiramente ao Pai. Ele podia curar aquela hora ali, podia ele ressuscitar, podia, mas ele tinha poder, mas ele pediu permissão ao Pai primeiramente. E naquele ele pediu a permissão ao Pai, o Pai deu poder para ele, ele ressuscitou Lázaro. Nós vemos que a Bíblia fala que Jesus era um amigo íntimo de Lázaro, amava aquela família. E nós vemos, amados irmãos, que ele ressuscitou ao quarto dia. Então, nós vemos que Lázaro ressuscitou 4 dias através do poder na vida. Deus deu poder na vida de Jesus para ressuscitar Lázaro. Então aqui fala, a unção do Espírito Santo esteve presente na vida do ministério do Senhor Jesus, capacitando cumprir a missão pela qual Deus havia enviado. Então, ele cumpriu a missão aqui na terra. Nós vemos que ele veio como homem. Nós vemos 100%, igual eu falei no início, 100% Deus, 100% homem. Nós vemos que ele ficou aqui até os 33 anos, ele operou maravilhas, curou os enfermos, e aqui, amados irmãos, ele venceu a cruz, e ele hoje ele está conosco, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nosso Deus, ele está presente conosco, amém? Segundo ponto, fala, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no mistério da igreja, o Espírito Santo em Atos. Conclui o Evangelho, Lucas anota que Jesus instrui os discípulos a esperar o revestimento. Então, nós vemos que quando Jesus teve assunto ao céu, ele falou para o seu discípulo esperar, porque ele ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, que ia ajudar eles, ia ter ali naquele momento, quando eles foi até ali na igreja primitiva, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles ali na descida do dia de Pentecostes, ali eles receberam o revestimento de poder. E aqui fala, amados irmãos, a promessa cumprida no Pentecostes. Então fala a palavra Pentecoste 50 dias depois da festa da Páscoa. Então depois de 50 dias da festa da Páscoa, houve o dia de Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta. Então o profeta Joel profetizou em Joel 2, 28. Vamos ler aqui. Joel 2, 28.
Joel 2:28 fala o seguinte: e há que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então aqui fala sobre a promessa do Espírito Santo. Então, amados irmãos, então o profeta Joel profetizou sobre o Espírito Santo, então que ia derramar o Espírito Santo sobre a vida todos aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, amados irmãos, continuando, relata que acerca dos 120 discípulos voltaram a Jerusalém em oração, aguardaram o revestimento. Então nós vemos que eles já tinham o Espírito Santo, e quando eles guardaram ali no dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder, eles teve a renovação do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós acabamos de ler antes, vamos ler aqui novamente, que fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, amados irmãos, nós vemos que ali eles foram revestidos do Espírito Santo. Nós vemos que o Senhor concedeu pelos revestimentos de poder para os discípulos. Então, eles já tinham o Espírito Santo ali, eles tiveram a renovação do Espírito Santo. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui eles falaram em outras línguas. Então, o dom, nós vemos que o dom de falar em outras línguas, interpretar línguas, então nós vemos que o Senhor concedeu para todos que estavam ali. Então, ali no dia de Pentecostes. Então, amados irmãos, nosso Deus, ele não mudou. O Espírito Santo continua operando maravilha, continua batizando, continua curando. Você que não é batizado ainda, busca o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus, ele é que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então, vamos continuar aqui, amados irmãos, a lição que nós estávamos falando. E fala o seguinte, o segundo ponto, a parte 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para os serviços cristãos. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou que Cristo, em trepidez, quase 3.000 almas se converteram. Então, nós vemos que houve 3.000 almas que se converteram aquele dia do discurso a qual Pedro fez. Nós vemos aqui, amados irmãos, Atos dos Apóstolos 2:36. Vamos ler esse versículo aqui, 2:36. Fala o seguinte: sabia que, pois, com certeza toda a casa de Israel, que Jesus, a quem eu vou crucificar, Deus fez o Senhor e Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o discurso de Pedro. Então, Pedro, ele pôs-se em pé para falar sobre o Espírito Santo. Então, nós vemos, amados irmãos, que ali houve a conversão de 3.000 almas. 3.000 almas foram convertidas pela mensagem de Pedro, através do Espírito Santo que estava na vida dele. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, após a cura do coxo, após o tempo, a ministração da palavra, quase 5.000 almas renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria. Então, tudo aqui, amados irmãos, foi através do Espírito Santo. Nós vemos também que Saulo, antes, ele perseguia os crentes, perseguia os cristãos, maltratava aquela igreja. Nós vemos ali a igreja primitiva. Nós vemos que ele conhecia, ele estudou junto com Gamaliel, mas ele conhecia o estudo, conhecia tudo sobre o Torá, mas ele não entendia. Nós vemos, amados irmãos, que depois que ele teve encontro ali no caminho de Damasco, Jesus teve encontro com ele, ele entendeu, ele conheceu ao Senhor. O Senhor falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento ele ficou cego. Nós vemos, amados irmãos, que o Senhor falou com o discípulo Ananias: vai até a rua direita que Saulo está orando. Aí ele falou assim: mas como que eu vou orar para um perseguidor que perseguia a igreja de Cristo? Nós vemos, amados irmãos, o Senhor falou: esse é um vaso escolhido que vai pregar para os gentios, para os reis. E nós vemos, amados irmãos, que o Senhor falou com o discípulo Ananias cumpriu o que o Senhor falou com ele, pôs a mão sobre Saulo.
Naquele momento, Saulo, ele voltou às suas vistas. Naquele momento, ele foi o pregador do evangelho. Nós vemos que, amados irmãos, naquele momento ele não foi apóstolo ainda, ele passou pela experiência de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que naquele momento ele recebeu o Espírito Santo. Nós vemos que ele recebeu o revestimento de poder para pregar para os gentios, para os reis. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus capacitou todos eles. Pedro capacitou Paulo, capacitou Filipe. Então, todos eles ali foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a história da igreja primitiva, também fala sobre a descida do Espírito Santo. Aqui eu vou continuar, amados irmãos. A língua com evidência inicial. A palavra glossária, de origem grega, indica que é as línguas concedidas pelo Espírito Santo. Pode ser humano ou celestial. Então, aqui fala a glossária pode ser humana, pode ser também celestial. Então, pode ser as línguas do Espírito Santo e as línguas também, aqui fala, pode ser línguas também, vamos ver aqui, concedido pelo Espírito Santo, pode ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Então, aqui, amados irmãos, quando eles falaram em língua ali no livro de Atos dos Apóstolos 2 e 4, ali eles já tinham o Espírito Santo. Ali eles foram revestidos do Espírito Santo. Eles já eram batizados com o Espírito Santo. Ali eles foram renovados. No livro de Atos 2 e 4. A plenitude do Espírito Santo. Vamos ler aqui o segundo ponto, a parte 3. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita no tempo dos Atos dos Apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei. Então, amados irmãos, a plenitude do Espírito Santo, como nós falamos aí antes, os discípulos receberam o revestimento de poder, receberam a plenitude do Espírito Santo. Então, nós vemos, amados irmãos, que você que não é batizado precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela pede a renovação do Espírito Santo. Então, é um revestimento. Então, quando recebe o revestimento, a renovação, recebe a plenitude do Espírito Santo. Então, nós vemos, amados irmãos, que a plenitude do Espírito Santo, ela é glorioso. E aqui fala, a plenitude abrange o fruto do Espírito. Então, amados irmãos, nós vemos que o fruto do Espírito Santo também deve estar em nossa vida, é o nosso caráter. Nós devemos, se nós estamos nervosos, devemos mudar nossa vida, nosso caráter, ser calmo. Então, amados irmãos, nós vemos que lá as qualidades do fruto do Espírito, nós vemos que lá em Gálatas fala o fruto do Espírito, não fala os frutos do Espírito. Por que fala o fruto do Espírito? Não fala no plural, mas fala no singular, porque ali está explicando o apóstolo Paulo falando que é sobre o único fruto, que é o amor. O amor é coligar aquelas qualidades, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. A Bíblia diz que isso não é uma lei. Então, nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia fala o fruto. Então, o fruto está no singular. Então, nós vemos que ali fala sobre o único fruto, que o amor é coligado a todas as qualidades. Então, amados irmãos, aqui, continuando. As manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. Ele capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito. Então, amados irmãos, devemos encher do Espírito Santo em todo momento na nossa vida. Jesus ainda não voltou. Quando ele voltar, a Bíblia diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vemos que haverá 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de perseguição. Nós vemos que depois que a igreja for arrebatada, haverá o anticristo aqui na terra, dominará 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. São 7 anos de tribulação. E nós vemos, amados irmãos, que o Espírito Santo será retirado da terra depois que a igreja for arrebatada. Não terá mais a palavra de Deus, ninguém vai entender mais. Então, amados irmãos, devemos buscar o Espírito Santo. Ainda é tempo, porque Jesus ainda não voltou. Então, precisamos buscar o Espírito Santo, porque não vai ter mais esse privilégio. A igreja será arrebatada. Jesus vai buscar a igreja. Amém? Então, amados irmãos, devemos buscar o Espírito Santo. Precisamos se converter em nossas vidas também. Andar no caminho do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Amém? A conclusão fala o seguinte. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Evangelho de Lucas fala sobre o ministério de Jesus. Então, ali nós vemos que começou aos 30 anos e terminou aos 33. Mas antes, amados irmãos, ele já pregava
aos 12 anos já pregava para os doutores, já ensinava. Mas o ministério dele mesmo começou aos 30 anos e terminou aos 33. Então aqui, amados irmãos, um Evangelho de Lucas fala sobre o ministério de Jesus, e no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a história da igreja primitiva e fala sobre também o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Então, esse investimento de poder na vida do crente não apresenta como dom para a salvação, mas como um dom, amados irmãos. Nós vemos que o dom, ele é uma dádiva ao qual Deus dá. Mas, amados irmãos, o dom não salva. O que salva, amados irmãos, é o testemunho, é a vida santa diante de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, que nós precisamos ter todas as qualidades, precisamos ser completo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala que esse investimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação. Então, amados irmãos, o batismo, confissão e revestimento de poder não é a salvação, mas é a capacitação, é o revestimento para você vencer o maligno. Mas o que é a salvação, amados irmãos? É você estar diante de Deus com a vida em obediência à palavra de Deus. Mas precisa ter o Espírito Santo, precisa ser completo. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos adiantando para os irmãos preparar a Escola Dominical no domingo. Amém? Aqui fala sobre o vocabulário. Advento, aparecimento, chegada, aquilo que começa ou se institui. Intrepidez, aqui de trépito, qualidade de trépito, arrojo, bravura, coragem, intrepidez, ou aquele que receba o perigo, que não tem medo, arrojado, corajoso. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, nós falamos muito sobre hoje, o assunto que nós falamos hoje sobre Lucas, Atos. Então, nós falamos sobre dois livros. O livro de Lucas, que fala sobre o ministério de Cristo, ele fala sobre vir como um salvador do mundo. E o livro de Atos fala sobre a história da igreja primitiva e fala também sobre o Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta noite por tudo. Abençoa cada vídeo que está assistindo este vídeo, possa sentir a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria. Ó Pai, que nós possamos, Pai, antes de crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, que nós possamos diminuir, o Senhor possa crescer em nossa vida, Senhor. Abençoa cada vídeo que está assistindo este vídeo, Pai. Ó Deus, dá vitória a cada um, Senhor. Sabemos que passamos por momentos difíceis, Pai, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, repreende esse vírus, Pai, o vírus do coronavírus, Pai. Senhor, dá saúde para todos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida, Senhor, abençoa cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Então, amados irmãos, compartilhe para os seus amigos e espalhe a palavra de Deus para outras pessoas conhecerem o nosso canal. Amém? Que Deus abençoe.